8 horas e mais 35 minutos e mais 2 segundos, assim poderemos dizer. Como sempre acontece, e a fechar as nossas edições de sexta-feira, o assunto é petróleo e gás. Já tenho comigo o engenheiro Patrício Quingongo. Patrício, muito bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Olha, a notícia assim, que eu destacaria do setor, e tu vais-me explicar o que é isto, é este acordo entre a ANPG e a Agência do Brasil. O que é que isto significa e o que é que isto quer dizer? Olha, para ser sincero, eu não olhei para esta informação de forma profunda, mas eu acho que a Agência Nacional de Petróleos busca cooperação com a Agência Nacional de Petróleos do Brasil, a ANP. Porque nós temos falado aqui muitas vezes sobre o caso brasileiro e a forma como eles se organizaram e a forma como a Petrolífera Nacional tem um papel ativo também na indústria. É à procura de uma solução destas? Não sei. Não, sim, olha, eu acho, tenho que parabenizar, por acaso eu sei que tem havido alguns contactos por parte da Agência Nacional de Petróleos e com a ANP no Brasil. Nós, por acaso, também já havíamos facilitado esse tipo de engajamento. Olha que o próprio diretor da Agência Nacional de Petróleos do Brasil teve presente na conferência que nós organizamos em outubro do ano passado. Então, nós, como PetroAngola, assim dizendo, ficamos felizes ao ver que a Agência Nacional de Petróleos atingiu esse ponto de fazer um memorando de entendimento, né, buscar cooperação, porque era algo que nós já indicávamos, né, desde 2020, 2019, que nós indicávamos que o caminho é para aí. Nós criamos uma Agência Nacional de Petróleos às pressas, né, que resultou de um processo não muito claro e não muito bem organizado, e eu acho que a agência está à procura disso, né? Procurar se organizar e se estabilizar. Porque a agência terá de ser um operador importante e autónomo, ou seja, terá de ser independente face ao Ministério, face a Sonangol, terá de ser um organismo independente. E, na verdade, hoje, pelo menos, a ideia que passa é que não há esta independência nem face ao Ministério, nem face a Sonangol. Não há essa independência. Ela ainda é uma instituição totalmente dependente, basta ver o comunicado da agência, sempre está acompanhado com o Ministério dos Petróleos, né? Então é isso, ela foi criada para ser regulador, mas eles nem sequer conseguem ainda se posicionar como regulador no setor, né? Claro. É sempre aquela expressão concessionária, o velho amor da Sonangol, né? Sim. Então há essa necessidade da agência se posicionar efetivamente como um regulador independente cujo objetivo é regular a indústria e torná-la mais eficiente e mais transparente. Claro. Porque continuam os mesmos problemas, ainda continuam. Então, isso é um exercício grande, mas como eu digo, parabenizo. A Agência Nacional de Petróleos tem, e como a nossa indústria de petróleo e gás em Angola, tem um potencial enorme, mas nós precisamos ter estratégias, precisamos pensar fora da caixa, como se diz, precisamos ter visões futurísticas, trabalhar para o posicionamento do nosso setor no futuro, mas trabalhar agora com pessoas que entendam de projetos de negócio, de estratégia do setor de energia e não simplesmente fazer correção daquilo que são os pedidos diários, né? Então há necessidade desse pulo qualitativo. E eu penso que se não for desse tipo de acordos e cooperações que se assinam e depois ficam aí, porque a Agência do Brasil pode trazer legislação, know-how, experiência. Tem tudo. E eu posso lhe dizer que a Agência Nacional de Petróleos do Brasil é referência a nível do mundo. Okay? Então, se efetivamente a Agência Nacional de Petróleos de Angola quer se tornar numa instituição de excelência, tem um parceiro ideal e tem uma coisa que favorece muito, a cultura, a língua. E claro, o historial da indústria é similar. É como eu disse, se não for um acordo que é para ficar simplesmente guardado, vai sair coisa positiva daí. E se forem sair coisas e implementar, porque depois tem esse problema. Nós temos projetos, faz estudos, mas na hora da implementação não se implementa, porque o ministro já não é o mesmo, porque o diretor já não está, saiu e por aí fora, arrasta-se anos e anos e as coisas não avançam. Então, é preciso que o setor energético é o setor que vai garantir o desenvolvimento do país, em termos de receitas, em termos de investimento estrangeiro, mas em termos também de um fornecimento de energia para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, tem que se meter esforço especial nesse setor.
que foi sendo desvalorizado, não vou dizer desvalorizado, mas ignorado por parte da parte governativa do país, né? Porque aquilo é uma fonte só que gera receitas, mas não se usa o setor para a estratégia. Mas também o setor se fechou muito, como é que dizer, este setor do petróleo e gás também se fechou muito. Se nós olharmos, como é que eu dizer, parece que é sempre as mesmas pessoas, como é que dizer, há aqui também... Se calhar é necessário também... Por isso que eu digo, se o objetivo é desenvolver, é crescer, isso tudo tem que desaparecer. Criar uma agência reguladora significa que estamos aí à busca de maior transparência e melhor performance e menos, repito isso, menos envolvimento político na atividade. Claro. Ou seja, a agência precisa ser uma entidade independente. Claro. E não precisa que faça aquilo. O Ministério serve para criar política e a agência executa, mas não com a subvenção ou subordinação no dia a dia. A conta que deve se fazer com a agência é no fim do mandato se executou a política que foi aplicada. Cria essa política, mas quem vai definir como aplicar essa política é a agência. O objetivo da agência é aplicar isso. Ou seja, devia ser assim um bocadinho como é o BNA, não é? Exatamente. Como é o BNA? É como costuma dizer, o BNA está no caminho certo, né? Cada vez mais vai se posicionando como uma entidade reguladora. E já é uma entidade administrativa independente nesta altura. E já se vê também a diferença do BNA do passado e o BNA atual, né? O distanciamento que tem dos bancos comerciais, isso aparece para regular. E o próprio distanciamento do Ministério das Finanças. Sim, que antes a relação era muito próxima. Eu acompanhei muito isso, porque eu participei muitas vezes nessa reunião de liquidez entre o Ministério das Finanças e o BNA, e eu sei o que é, e eu sei o que o BNA está a se transformar agora. A agência precisa ser isso. Esses egos que nós temos, não só no setor dos petróleos, mas no nosso país, em termos de gestão da coisa pública, precisa desaparecer cada vez mais. Nós devemos confiar nas instituições, não podemos ter medo que se nós darmos poder, porque a agência, em termos legislativos, né, em termos de lei, tem esse poder, mas agora conseguir ter um posicionamento separado do Ministério, é aí que está a luta, né? Porque fica aí o PCA da agência e o ministro em duas extremidades, mas é assim que deve ser, né? O ministro deve se focar na política, tanto do setor dos petróleos como dos recursos minerais, né? E os outros minerais que são o diamante e ouro e as outras rochas com valores econômicos. Então, esse é o grande desafio que nós temos aqui no país, e eu penso que a agência, se quiser, consegue ter esse desenvolvimento que nós precisamos para que o país possa avançar, que a nossa indústria possa avançar, porque a nossa indústria, infelizmente, continua ainda a circular na mesma bola, ou seja, não saímos Pois, porque isso tem a ver com o facto de, às vezes parece que a atitude é sempre uma atitude um pouco mais reativa do que propriamente proativa, não é? Ou seja, e quando olhamos, e quando agora falamos muito de transação energética, por exemplo, houve uma coisa sobre transação energética e sobre... Aparece o Ministro dos Petróleos, quando devia aparecer o Ministro da Energia. Quer dizer, eu via falar aqui sobre a transação energética, sobre 72% de energia limpa para o país, e aparece o Ministro dos Petróleos a falar sobre isto. Quando me parece a mim que isto é uma responsabilidade do Ministério da Energia. Ou seja, há aqui também alguma, diremos, confusão interna da própria definição das estruturas, que depois se passa às instituições, passa-se à agência e passa-se a outras, não parece? Exato, é tudo uma confusão. Eu estou desde 2018 em várias recomendações feitas por escrito, que as pessoas devem entender que o petróleo é energia. Aliás, a maior fonte de energia do mundo é o petróleo. Então não tem como nós termos um Ministério de Energia e ter um Ministério dos Petróleos. E cada um pensa de forma diferente. Nunca vamos ter uma estratégia efetiva. E depois, não há centros de pesquisa sobre o setor energético. O maior erro que nós temos no nosso país é exatamente esse. É o facto de nós termos o petróleo como a base, a fonte de receitas, o coração da nossa economia, o sangue que circula na nossa economia, e não se estudava. O setor de energia não se estuda.
Hoje o BNA reduziu a taxa de juros em 0,5 percentuais. O próprio ministro do Estado ontem falou que estamos até o estoque da dívida está diminuindo. Isso tudo por quê? Porque o preço do petróleo aumentou. Então, nós não estudamos petróleo. Não tem aqui nenhum grupo de pessoas, um departamento que o objetivo é fazer estudos da indústria de energia, estratégia para os próximos 10, 5 anos. Não se pensa. Eu estou aqui, eu conheço a indústria totalmente, conheço todo mundo que opera na indústria e não há ninguém aqui em Angola. Ou seja, uma postura a pensar, reativa. Não há estrutura. Então, tudo é reativo, é dia a dia. Há essa solicitação, imagina, tem um investidor, quer investir em Angola, vem... Trabalha-se naquele investimento que ele quer fazer. A empresa X quer fazer mais poços, trabalha naquilo que a empresa quer fazer. Nunca iniciativa nossa. Porque nós temos que ter essa capacidade de redirecionar o investimento. Nós temos que saber, olha, nós queremos isso até o próximo ano. Quando vier investimento, ou quando nós podemos mostrar esse diretório de investimento para os investidores, porque a pessoa que tem dinheiro, mas não sabe onde colocar. E depois também podemos desviar os investidores que vêm com uma ideia e desviá-lo para esses projetos. O problema é que nós não estudamos. E essa é o que nos torna diferente dos outros países. Porque os outros países pensam, nós temos que pensar antes de fazer. E não fazer coisa que nos trazem na mão. Nós temos que pensar. E infelizmente não se pensa. E também, como é que dizer, nós precisamos que a Sonangol seja investidor também. Ou seja, que a Sonangol chefie projetos. Ou seja, que esteja à frente de projetos. E a Sonangol está sempre a reboque, vai sempre na boleia. Ou seja, sempre na boleia. Não tem um projeto dele, não é? Mas é claro, se nós não pensarmos a indústria, como é que a Sonangol vai ter esse posicionamento? Tudo parte do princípio que nós precisamos investigar, precisamos estudar. E depois, dentro disso que nós estamos a avaliar, procurar o posicionamento da Sonangol. Porque nós só vimos, olha, a Total vai fazer perfuração, mas a Sonangol o que é que faz? Não faz. E depois vamos assumir compromissos em nome da Sonangol que nós não estamos capacitados para fazer. Então, é uma série de confusão que eu acho, e eu até aconselho que no início dessa legislatura o setor deve ser revisto, é sentar. Há muita gente com ideias boas na indústria, há muita gente que já trabalhou, aprendeu com os erros, há muita gente que era ex-funcionário da Sonangol, aprenderam com os erros. E é preciso dizer que às vezes as pessoas não têm esta noção. Nós tivemos e temos quadros angolanos nas maiores empresas do mundo. Então vamos lá chamá-los. Chamá-los para falar. O problema é que não se promove isso. As pessoas não têm esta ideia. Não tem, mas temos CEOs nas maiores empresas do mundo. Do mundo, e temos muitos angolanos a trabalharem por empresas estrangeiras que poderiam vir agregar muito valor aqui em Angola, agregar valor na própria Agência Nacional. Olha que a Agência Nacional de Petróleos foi uma divisão da Sonangol. E eu chamei a atenção a isso, 2019, quando se criou a agência. Como é que tu queres criar uma entidade nova com exatamente as mesmas pessoas, e as pessoas que estavam na Sonangol são as pessoas que criaram a própria Agência Nacional de Petróleos e são as pessoas que estão na Agência Nacional de Petróleos. Tá vendo? Então, onde é que sai a mudança de mentalidade? Não sai, não tem. Porque são exatamente as mesmas pessoas que faziam exatamente as mesmas coisas, continuam a fazer exatamente as mesmas coisas. Então, nós precisamos de ter, sim, congressos para discutir a indústria, né? E levar isso a bom porto, porque o setor de energia é que vai garantir a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Pode vir economistas, pode vir... Não temos nenhuma atividade econômica capaz de suportar o nosso país como a indústria de petróleo. Mas a nossa indústria de petróleo cada vez mais está a morrer. Está a morrer, e nós podemos ficar ultrapassados, como estamos a ser. Por exemplo, lutamos muito com a questão de pipeline, Olha, Nigéria agora, Marrocos está a criar pipeline, Ghana está a criar refinaria, vai começar a produzir no primeiro trimestre do próximo ano. Ou seja, nós estamos a ficar ultrapassados. Gás, então, estamos muito atrás, como Moçambique, Tanzânia, a própria Argélia. Quer dizer, nós estamos a perder aquele poder que nós tínhamos a nível do nosso continente. Nós estamos seriamente a perder e não se fala disso. Né? Olha, Patrícia, chegamos então ao final. Não só do programa, mas também na próxima sexta-feira, como já disse aqui, o Táxi Amarelo já não estará a circular. Nós vamos fechar o Táxi Amarelo na próxima quinta-feira. Por isso, sexta-feira já nós estamos aqui. Patrícia, olha, obrigadinho por este contributo durante estes anos aqui a fechar o táxi. 3 anos, não é? 3 anos e qualquer coisa já. Yeah. Olha, obrigadinho, porque tu também contribuíste para esta viagem muito. E pronto, nós vamos nos cruzando noutros projetos, obviamente, e tu vais continuar a dar as tuas opiniões noutros espaços.
E possivelmente ainda havemos de ter também um espaço comum, não é? Olha, eu queria aproveitar a oportunidade de primeiro agradecer a ti, né, João, porque esse espaço foi exatamente criado, uma iniciativa tua, nunca pensei em ter um programa na rádio, foi uma iniciativa tua, chamaste uma vez, 2, 3 e colou, né? E ficamos aqui esses 3 anos, foi uma coisa muito interessante. Eu não tinha noção da audiência que o nosso espaço tinha, mas hoje eu já tenho noção. É claro que isso ajudou a posicionar-me melhor no setor e eu tenho aqui que dizer que eu vou sentir saudades desse espaço porque tu és a única pessoa que faz perguntas assim, sobre o setor que me cria interesse, né? Porque é muito difícil encontrar jornalistas ou outras pessoas a fazerem perguntas interessantes sobre a indústria do petróleo. Como disseste, é uma coisa fechada, então quase que ninguém consegue se posicionar. E tu tens essa capacidade e efetivamente vamos ter saudades todo mundo e todos os nossos ouvintes vão ter. Foi um programa muito, muito excitante porque é importante que os ouvintes percebam que nós nunca combinamos o que nós iríamos falar nas sextas-feiras, né? Eu chego aqui e tu lanças logo uma pergunta e eu vou logo a resposta, né? Então nunca foi uma coisa pré-definida, foi sempre uma coisa assim do momento e sempre correu bem. É claro que a indústria tornou-se mais conhecida com esse espaço e, por exemplo, as pessoas que gerem o setor não ficaram muito contentes ou não ficam muito contentes com as coisas que nós falávamos aqui, mas era necessário, a indústria é de todos nós, faz parte do nosso país, nós vamos estar aqui sempre a dar o nosso suporte. E também queria dizer a ti que eu respeito muito o programa, a tua pessoa, e aliás, eu acho que tu és, no meu ponto de vista, dos angolanos, dos melhores angolanos que eu conheço, tu estás lá nesse Tu sabes que bajulação é crime. Não é bajulação, mas bajulação eu é nem sou desses. Mas deixa dizer que é difícil encontrar pessoas com a tua linha, né? Com a tua linhagem. E para mim foi uma honra estar aqui nesse estúdio com você durante 3 anos, também com Catalina, que sempre mandou os áudios. Então, aos nossos ouvintes, estamos juntos, nós vamos continuar a sim, falar. Senhora, vamos ter outras oportunidades, sim, outros projetos, outras coisas. E é só falar de petróleo que fecha aqui hoje, né? Exatamente. Fechamos então aqui o programa de hoje. Está tudo dito, como a gente costuma dizer. Um enorme abraço a eles. Um beijinho carregado de ternura para elas, já sabe, por nós. Nós voltamos ainda na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã. Como já disse, na próxima semana vamos fazer o programa até quinta-feira. Um grande abraço e tenham todos um bom fim de semana.